Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos ao MRCast, Semeando a Palavra de Deus. Aqui tem um bate-papo edificante para a sua vida. E quem veio hoje bater um bate-papo comigo é o nosso pastor Leonardo. A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, então não saia daí que eu acredito que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não sei qual a razão qual você está, eu não sei qual é a sua luta diária, eu não sei qual tem sido a sua situação espiritual, mas eu acredito que através desse podcast Deus tem uma palavra para o seu coração, você que encontra desanimado, frustrado, afastado dos caminhos do Senhor. A gente vai falar aqui sobre a prioridade da gente ter a presença de Deus na nossa vida, quais são os benefícios de ter a presença dentro de nossas vidas, amém? Então não saia daí em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Já quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, gente, ó, MR Evangelização, Semeando a Palavra de Deus, é onde tem um material abençoado, um conteúdo sempre para poder edificar a sua vida. Então se inscreve lá para a gente crescer no único só propósito, de adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu também vou deixar aqui embaixo também as redes sociais aqui das outras plataformas, no qual eu também uso para poder pregar o evangelho, compartilhar os cortes, amém? Eu também vou estar deixando aqui também, aqui embaixo, as redes sociais do nosso pastor Leonardo. Amém, pastor? Amém. Segue ele lá, gente, no Instagram. Lá tem um conteúdo abençoado para a tua vida. Eu vejo que o homem é muito sábio, tem muito conhecimento. É por isso que eu trouxe ele aqui, para poder compartilhar um pouco da sua sabedoria Amém. Comigo, com você que está aí do outro lado. Amém, pessoal? Então não saia daí que depois da vinheta estaremos de volta aí em nome de Jesus. Então, pessoal, voltamos e eu quero já passar a palavra aqui para o nosso pastor Leonardo. Desde já, pastor Leonardo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por ter tirado um tempinho lá na sua agenda para poder compartilhar um pouco aqui do seu conhecimento junto comigo, com quem não está nos seguindo. Falar para a gente como está seu coração. Eu percebi que Amém. Você estava tendo uma retaliação muito grande ontem, né? Sim. Deus abençoe a todos. É uma alegria estarmos aqui. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você poderosamente. Ontem foi um dia assim, de retaliação, né? Tive uma dor no peito, tive que parar na UPA, né, no hospital, mas deu tudo certo. Foi estresse mesmo, seta do diabo, mas Deus ele deu vitória. E estamos aí pregando o Evangelho de Cristo, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e breve, ele vai voltar. A volta dele é iminente. Né? Sou casado, minha esposa está ali, está no cantinho ali, está aqui com a gente também no estúdio. E eu tenho certeza que vai ser muito bom falar sobre a prioridade que é a presença de Deus na nossa vida. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu quero já aqui ler um texto de início aqui que está escrito em Mateus 6:33, pastor. Um texto muito conhecido, né, muito pregado, que diz assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ô pastor, então, de acordo com uma palavra como essa, pastor Leonardo, eu entendo que isso é uma ordem dada por Jesus, né? A gente tem que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Só que o mal dessa geração, pastor Leonardo, é que muitas pessoas têm trocado os fatores, né? Em vez de priorizar o reino de Deus, estão priorizando as coisas, né? E o que eu acredito que o que Deus chama de coisa? Carro, né? Bens materiais, tudo aquilo que é passageiro. Né? Então, assim, tudo que é passageiro, Deus chama de coisa. Mas o que é mais importante, Deus chama de reino e de justiça. E é o que nós devemos buscar, né, pastor? E o mal dessa geração hoje em dia, pastor, que é muitas pessoas querem ir para a igreja, não para buscar e ser cheio da presença, mas por causa de um bem material, uma vitória, uma bênção. E quando acabam recebendo, acabam se afastando. Se afastando do Todo-Poderoso. Né? Então, assim, a gente está aqui para falar para você que você precisa priorizar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas o Senhor acrescenta na sua vida. Porque eu costumo dizer, pastor, que quem chama garante. Se Jesus nos prometeu, ele garante cuidar da sua vida, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida conjugal, né? Então, assim, nós temos que preocupar em primeiro buscar o reino de Deus. Esse versículo resume a minha vida, pastor. Se tudo que eu tenho aqui é porque eu priorizo a presença de Deus. Então, assim, você acha que as pessoas precisam priorizar a presença de Deus, pastor? Com certeza. Esse texto em questão é um texto muito famoso. É um texto que ele faz parte ali do Sermão da Montanha. Na realidade, Jesus, o autor, Mateus, ele gasta 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e o 7, e ele termina com Jesus descendo do Monte das Bem-aventuranças na Galileia para curar um leproso. E Jesus, ele sobe ali para dar um discurso. E as multidões, eles seguiam Jesus. Na época de Jesus, era interessante o povo entender que havia várias escolas rabínicas na época de Jesus. Então, o que as escolas rabínicas faziam? Eles atraíam seus discípulos
para ensinar. Havia discursos, os rabinos debatiam uns com os outros e os outros ouviam ali aqueles debates. Só que Jesus é diferente, ele é o mestre. Ele é o mestre, ele é o próprio Filho de Deus. Ele traz uma multidão ali para o Monte das Bem-aventuranças na Galileia. Ele começa vários discursos, dentre eles o capítulo 5, que é as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores. Olha, ele chama de pacificadores. Aí ele vai dizendo bem-aventurados aqueles que são perseguidos e injuriados, grande é o vosso galardão. Aí ele começa a dizer onde está o seu coração, os seus olhos, ali está o teu tesouro, os olhos são a candeia do corpo. Ele vai dizendo que várias situações. E o capítulo 6 é o capítulo do reino. Em nenhum outro livro você vai encontrar tanto a expressão reino de Deus quanto o Evangelho de Mateus. Ele é chamado do Evangelho do Reino. Sei que o autor ele utiliza a linguagem como reino de Deus, o reino é chegado a vós. E o capítulo 6, Jesus ele traz essa ideia de uma forma sensacional. Por exemplo, a questão do Pai Nosso. Ali é muito fantástico aquilo. Certo, é verdade. Você vê que ele começa dizendo assim, Pai Nosso, plural, que estás aonde? No céu, a partir do verso 9. Santo é o teu nome, venha a nós o teu reino. Quer dizer que o reino é dele, não é nosso. Exato. Assim na terra como no céu. Aí o verso 11, o pão nosso de cada dia. Jesus está dizendo que Deus, ele proveu o pão para cada dia da nossa vida. Você vê que essa ideia do que nós lemos aqui no começo do podcast, ela começa lá no verso 11. Que ele vai dizendo assim, o pão nosso, ou seja, aquilo que é meu, eu não preciso de correr atrás daquilo que é do outro. Olha o que Jesus está dizendo. O pão nosso, ou seja, o seu pão, a sua bênção, ela tem o seu tamanho, ela tem a sua medida. Não há necessidade de eu degladiar ou brigar com o irmão por pão do outro. Uau. Porque todas as vezes que eu brigo com o pão do outro, eu vou esconder pão. Marcos capítulo 8, diz que os discípulos, na segunda multiplicação, Jesus pede os pães, eles eram 7, mas não era 7, era 8, eles esconderam no barco, porque eles estavam brigando por pão. Quando eu passo a brigar por pão, eu escondo algo de Deus, eu não entrego tudo que Deus quer que eu entregue. Aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de entrega total. Então quando eu entendo que o pão é meu, e detalhe, para cada um Deus tem um tipo de pão. Existem vários tipos de pães, correto? Correto. Salgado, doce. Tem gente que gosta de pão salgado. Exatamente. E eu gosto de doce. Minha esposa puxa minha orelha direto ali que... Eu como de sal todo dia. Eu gosto muito de doce. Mas você vê que tem gente que gosta do pão solvado, tem gente que gosta daquele pão de torrado, ou seja, para cada um é uma bênção diferente. Mas não deixa de ser bênção. Deixa de ser a provisão diária. Por exemplo, tem gente que precisa de uma provisão diária no casamento. Outro precisa de uma provisão diária na saúde. Outro precisa de uma provisão diária no seu filho. Isso não deixa de ser pão, é um pão diferente. O problema é quando eu quero pegar o pão que não é meu. É verdade. Essa geração, um problema principal dessa geração é querer o pão que não é deles. Porque eles não estão buscando um reino. E quem entende que é buscar o reino, ele entende que Deus tem um pão que enquadra no seu propósito. Deus ele tem um pão que vai enquadrar no seu propósito e não no meu. Uau, exato. Então, o pão que Deus te deu, para mim pode parecer diferente, estranho, mas para você não. Porque ele vai se enquadrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Exato. E se você exerce o pão que Deus te deu para a sua vida, você vai exercer o propósito e viver o chamado. Tem gente que acha, eu vou ver o chamado. Você vive o chamado quando você passa a ver o propósito dele na sua vida. Há uma frase rabínica que diz assim, quando eu refreio a minha vontade, ele, o Todo-Poderoso, faz a vontade dele. Ou seja, quando eu não faço a minha vontade, faço a dele, ele faz tudo na minha vida. Aí o texto vai dizendo sobre isso. Aí esse versículo-chave, que a gente vai entrar muito sobre isso aqui, aí ele vai dizendo, buscar em primeiro o reino, aí depois tem uma vírgula, e a sua justiça. Aí depois da justiça tem outra vírgula dizendo, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas que Deus quer acrescentar na nossa vida? Reino e justiça. Essa geração de hoje não está buscando o reino e a justiça. O que é o complô? O que é o comboio do reino? Expulsar demônio, curar enfermo, batizar pessoas, operar milagres, maravilhas pelo poder do nome do Senhor. E justiça? Medir segundo a palavra. Nós estamos vivendo uma geração que não quer isso. Não quer a palavra. Não quer Bíblia. Exatamente. Não quer Bíblia. O povo quer bênção, mas não quer buscar o abençoador. Querem bênção, mas não querem renunciar. Não querem carregar a cruz do evangelho. Simplesmente viver um evangelho assim, superficial, né, pastor? Não quer viver a justiça de Deus. Não quer viver a justiça e o reino. E Mateus, Jesus vai dizendo assim, venha a vós o reino de Deus. O reino é de Deus, ele não é meu.
Mas quando eu passo a viver a vontade de Deus, eu passo a ser um cidadão do reino. Passo a exercer a vontade dele, não minha, aqui na terra. Só que aí que está o problema. Pergunta para mim qual. Qual que é, pastor? Uma geração que quer viver a vontade dela. Ué. Exatamente. Uau. Exatamente. Eles querem ir ali para ser servido, mas não querem servir, né, Não, pastor? não querem servir. Essa é a ideia do evangelho, é você servir, não você não ser servido. Exatamente. Não é eu servir as pessoas, não é eu ser servido. É eu servir. Mordomo, a ideia de mordomo, 2 Coríntios 4, quando Paulo diz que nós somos dispenseiros da graça de Deus, ali dispenseiro é um mordomo, que pega a comida na dispensa e serve. Eu sirvo, eu não sou servido. Essa é a ideia do evangelho. Essa é a ideia do evangelho. Exatamente. Eu servi. Mas como eu entendo o serviço? Através da justiça. Porque a justiça de Deus ela é diferente da nossa. Porque na nossa justiça, nós queremos ser beneficiados. E na justiça de Deus, Deus beneficia outra pessoa através da gente. Aí que está a dificuldade. Pergunta-me por quê. Por quê, pastor? Porque geralmente Deus quer que a gente beneficia, que a gente faça justiça com quem a gente não gosta. Pegou, né? Você pegou, né? Porque o segredo do evangelho não é eu favorecer quem eu gosto. É quem eu não gosto. É que eu não gosto. Amar quem nos ama é muito fácil, né? Abraçar quem quer abraçar a gente é fácil. Olha o capítulo 5 ali de Mateus, a partir do verso 22 ali. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Inimigo é quem quer te destruir. É pra você, eu não gosto dele, é uma coisa, eu não topo com ele. Não, mas o inimigo é declarado, quer te destruir. Ele está dizendo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Isso é reino. Isso é o que ele está dizendo, buscar em primeiro. Aí essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que loucura, Jesus está dizendo, busca o reino e a justiça, ele vai acrescentar reino e justiça. Dentro do reino e dentro da justiça vem prosperidade, vem milagre, vem cura. Mas dentro do reino, embutido no reino, porque eu vivo o princípio do reino. Se eu vivo o princípio do reino, ele vai se cumprir na minha vida. Aí eu prospero. Aí tem porta aberta. O problema é quando eu estou buscando sua porta. Sua porta. Hoje em dia, eu vejo as pessoas, tipo assim, elas querem preocupar em estar estabilizado primeiro, para depois buscar a presença. Não, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter a casa do ano, eu quero ter um casamento top, mas depois eu vou procurar saber o que Deus quer na minha vida. Sim. Né? Muitos estão querendo preocupar com o próprio umbigo, mas assim, não querem saber do propósito, qual foi chamado, a vontade, igual você falou, Deus quer que a gente vai para expulsar demônios, fazer milagres e tal, mas a gente tem que se colocar na olaria. Na olaria. E você não vê mais essa questão de expulsar demônios, você não vê mais em muitas igrejas isso. Eu vi um teólogo aí dizer, respeito muito ele, muito, muito. Ele disse que não precisa de fazer trabalho de libertação, que nós já somos salvos e beleza. Assim, esse pessoal calvinista, a linha teológica calvinista, é aquela linha que crê que não se perde a salvação. Pessoal da igreja presbiteriana. Eu penso que tem que ter trabalho de libertação, sim. Com certeza. Os demônios agem. Os demônios trabalham nas igrejas. E muitas pessoas entram dentro de cultos cristãos evangélicos possessos de espíritos, de demônios. E é necessário manifestar o reino como? Expulsando demônios através do nome de Jesus. Do poder do nome de Jesus. Isso é buscar o reino. É uma pessoa entrar dentro de um ambiente de adoração, possessa, cativa de espíritos e sair liberta e transformada pelo poder do nosso Deus. Olha que coisa louca. Fantástica. E Jesus ele se deparou com isso. Várias vezes, várias, né? Uma delas, Marcos 5, quando ele chega em Gadara, olha que coisa louca, o cara morava num cemitério. Agora imagina vocês uma pessoa morar dentro de um cemitério, literalmente dentro da catacumba. E o capítulo 5 de Marcos diz que prendia esse cara com cadeia e grilhão e nada amansava o cara. Nada. Agora você imagina, meu mano, um cara saindo, e a Bíblia diz que ele andava nu, correndo e gritando. Imagina um cara desse. Todo mundo tinha medo do cara, não é por menos. Só que o texto diz que Jesus liberta ele daquela legião de demônios. Uma curiosidade, uma legião, ela correspondia a falanges romanas, de 2.000 soldados, 2.500 até 3.000, ou seja, aquele cara tinha mais de 2.000 demônios dentro dele, a ponto que tinha uma manada de quase 2.000 porcos. E os espíritos entraram dentro daqueles porcos, e os porcos se precipitaram ali para aquela ribanceira e caíram no mar. Ou seja, Jesus manifestou o reino. Marcos capítulo 3, quando no Shabat, dentro da sinagoga do Yeshivá, tinha um homem com a mão mirrada. Aí Jesus faz o quê? Vem para o meio,
a mão dele fica como a outra. Aí o que os fariseus acusaram ele? De endemoniado, de estar quebrando o shabat, sábado. Só que não. Aí Jesus disse assim que eles estavam manifestando o reino, que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus e pelo poder do Espírito de Deus. Isso é a manifestação do reino, a presença de Deus. Que muitas pessoas não querem. Querem entretenimento nas igrejas, mensagens muitas vezes superficiais e não querem viver o reino. Exatamente, pastor. Você falou tudo. Não querem viver o reino. Uma mensagem superficial, uma igreja bonita com público legal, uma música atraente. Tem que ter música atraente. Quando eu digo atraente, eu digo no quesito boa música. Tem que ter um louvor bom sim, mas e o poder de Deus, e o sinal? E a palavra. E muitas igrejas estão preocupadas só no financeiro. Dízimos, 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 votos, votos, votos. Isso é bíblico. Mas eu não vejo a necessidade de arrancar dinheiro do povo. Também concordo. Tem que ser, ensina princípios, dízimos e ofertas. As pessoas não têm dificuldade de ofertar. Só que tem muitas igrejas, pessoas que estão preocupadas com o dízimo, oferta, voto, campanhas. E o reino de Deus é deixado de lado. Exatamente. Exatamente. Eu quando eu falo assim, procuro falar sobre prioridade, né? Eu costumo usar o exemplo lá de quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1:1, que vai falar que criou Deus os céus e a terra, né? Então, assim, antes de tudo, né, o povo fala assim, que tem aquela lei do Big Bang que foi criada. Então, assim, o universo e tudo que há nele tem um criador, é Deus, Sim. né? Então, assim, antes da terra, né, era vazia, sem forma, no princípio não existia nada, né? Aí, do nada, eu vejo Deus agora criando tudo, pastor. Do nada, não tinha nada, mas do nada Deus vai e começa a criar a terra. Todo ali seu processo. Então, assim, o que me chama a atenção é que, assim, do nada, pastor, Deus é especialista em fazer algo por mim e por você. Sim. Né? Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, do nada Deus pode te curar. Você está enfrentando um gigante, do nada Deus pode derrubar ele por você. Você está precisando de uma bênção, do nada Deus pode trazer essa bênção para você. Verdade. Mas para que você venha ver essa providência dele, você primeiro precisa priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E do nada Deus pode acrescentar as coisas para você. As demais coisas podem ser acrescentadas na tua vida. Então, do nada, só Deus é especialista em fazer algo por mim e por você, pastor. Por exemplo, uma mulher que estava com um filho endemoniado e comendo migalha. Marcos capítulo 7. Do nada, o que Jesus fez? Mudou a sorte dela. Mudou. Parou de comer migalha e a filha foi liberta de um demônio. Ou seja, é igual Jó. Dormiu rico, acordou pobre. E dormiu pobre, acordou rico. Do nada, né? Do nada Deus restaurou ele. Capítulo 42 diz que quando ele orava, buscando o reino. O que Deus fez? Deus mudou o cativeiro dele. Cativeiro é prisão, é gaiola, Prisão. da ideia de gaiola, de prisão, de cadeia. Exatamente. Deus abriu a porta e disse, espera aí, eu vou fazer algo na sua vida. Eu vou fazer algo na sua história. Porque ele estava conectado com o reino. Ele estava conectado com o projeto. Quem está conectado com o projeto consegue passar o projeto, consegue viver o propósito e passa pelo processo doloroso. Porque está dentro do propósito, está dentro do reino do Todo-Poderoso. E quando às vezes eu não quero estar dentro do reino, eu afundo. Mateus 14. Os discípulos estavam ali no Mar da Galileia. Jesus subiu para um monte para orar. Aí o texto vai dizer ali a partir do verso 24, que o barco era açoitado pelas ondas. Aí na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã, o que Jesus faz? Ele vem andando sobre as águas. E o que os discípulos viram? Jesus acharam que ele era um fantasma. Ficaram com medo. Olha que coisa interessante. O medo faz você enxergar o que não existe. Fantasma não existe. O medo na nossa cabeça vai fazer você enxergar que seu filho não vai dar certo, que seu casamento não vai dar certo, que sua vida não vai dar certo, sua casa não vai dar certo, que você nasceu só para sofrer. O medo faz isso. Só que Pedro, Jesus gritou, disse assim, não tem mais, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se é você, me deixa fazer o quê? Caminhar sobre as... Aí Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Só que o texto vai dizer ali no versículo 28 e 29 que ele viu o vento forte e começou a afundar. Só que tem duas coisas aqui fortes. Pergunta para mim quais. Qual que é, pastor? Fala para nós, pastor. O primeiro foi Mateus. Porque quem escreveu o livro foi Mateus. Mateus estava registrando Pedro descer do barco. Ele registrou Pedro afundar. Tem muita gente que ele está no barco, mas ele não tem coragem de descer do barco e andar sobre as águas. Ele prefere registrar outra pessoa que desce. Uau! E quando a pessoa afunda, ele é o primeiro a dizer, ele afundou. Afundou. Mas ele não desceu. Ele registrou Pedro descer. Está cheio de gente que quer registrar a vida dos outros. Ele está no barco. Ele sabe que Jesus não é fantasma. Ele sabe que Jesus está sobre as águas. Jesus faz o convite, ele fica calado.
Aí outro vai na frente, ele registra. Opa, ele vai ir. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver até onde ele vai. De repente alguém vai ver esse corte, vai ver esse vídeo. Alguém está pensando assim, até onde ele vai? Deus está dizendo para você, aquieta seu coração. Se eu te tirei da zona de conforto, é para você andar por cima de tudo aquilo que está te açoitando. Porque as águas estavam açoitando o barco. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, me deixa andar sobre as... Águas. Está no plural, águas. Ou seja, ele estava dizendo, Jesus, eu quero andar por cima de tudo aquilo que está me batendo. Uau. Aí o que acontece? Ele desce. Ele começa a afundar. Senhor, me socorre. O que Jesus faz? Versos 30 e 31. Estende a mão direita. Segura Pedro, coloca Pedro no barco. A tempestade faz o quê? Cessa. Olha que coisa. Jesus estende a mão direita. Na minha tradução ali, da João Ferreira, Mateus 14, ele a partir do 30 e 31, a mão direita, e colocou ele no barco, e a mão cessou. A tempestade cessou. Aí eles falaram, meu Deus, esse homem tem autoridade sobre tudo. Aí passou alguns anos, tipo uns 3 anos. 3 para 4. Estava depois da festa do Pentecoste, que a Bíblia, ela fala de 3 grandes festas. Páscoa, que vem da palavra hebraica Pessar, Tabernáculos, que é Shavuot, e Pentecoste, Tabernáculos, perdão, que é Sukkot, e Pentecoste, que é Shavuot. Tem as outras festas de Purim, tem as festas, as outras festas anuais de Israel, festa da primícia, aí você vai pegar a festa do Hanukkah. Aí eles sobem para o templo para orar nas 3 da tarde, que é as vigílias. Sim. Que o calendário judaico funciona o seguinte, quais as vigílias ali de oração? 12:00, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. São vigílias. Aí o texto diz que 3 horas eles subiram para o templo. Aí o que eles acharam no templo? Um cara que estava o quê ali? Paralítico. Pedindo esmola, correto? Certo. Aí Pedro falou com ele assim, eu não tenho ouro nem prata. o Mas que eu tenho. Aí o que Pedro falou com ele? eu te dou. Levanta e anda. Levanta e Só que ele não levantou. Olha o versículo 7. Ele estendeu a mão. Sim. Atos 3:7. Diz que Pedro estendeu a mão direita e colocou de pé. Tá linkando aí? Ó. O que Jesus Deus estendeu? fez lá atrás Sim, com a sim. mão direita. Aí o que ele fez aqui na frente? A mesma coisa. Isso é reino. Pergunta pra mim por quê? Por quê, pastor? Porque tudo que eu recebo de Deus eu compartilho com quem está caído. Uau. Isso é reino. Ele recebeu a mão direita lá atrás, ele estava afundando. Ele falou assim, o que eu tenho, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito mais importante que há alguns anos eu recebi lá atrás, que eu estava afundando, eu ia morrer. Só que ele estendeu a mão, me colocou no barco. E a mesma autoridade com que ele fez comigo, eu vou fazer contigo. E o verso 7 diz que Pedro estendeu e o pegou pela mão direita e o colocou de pé. Foi Pedro que o colocou ele de pé, verso 7. Aí diz que os tornozelos dele se firmaram, ele deu um salto, glorificou a Deus. E o verso 8, entrou dentro do templo, cantando, saltando e adorando. São 3 fases. Quando você conhece o reino, você vai saltar de alegria, você vai cantar de alegria, você vai correr de alegria. Uau. Aí o texto diz na porta que eles conheciam ele, que era aquele que estava o quê? Há muito tempo pedindo esmola. Passaram o quê? Porque o reino muda a situação. Aquele que estava ali pedindo esmola é aquele que entra. E aquele que estava entrando é aquele que não entra mais. O reino é isso. O reino pega o pequeno e coloca no lugar do grande, tira o grande e põe o pequeno. Glória a Deus. Essa é a ótica de Deus. Essa é a matemática do reino. Exatamente, viu, pastor? Mas é forte demais, pastor. Sim. Ô, pastor. A Bíblia toda ela é linkada. Quando está dizendo ali, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo também a presença tô. de Deus aqui. Tô arrepiando tudo. O texto vai dizer que ele estende a mão direita, Atos 3, versículo 7. E segurou o cara, porque às vezes não basta apenas uma palavra nossa, tem que ter uma atitude, dizer, olha, pera aí, eu vou fazer com você o que Deus fez comigo. Só que essa geração não quer estender a mão. É muito fácil eu dizer que quem tá na rua, o mendigo, está em pecado, ele caiu, está ali porque está endemoniado. Mas eu não sei da história que está por trás. Eu estava conversando isso com a minha esposa hoje, cedo. A gente não sabe a história que está por trás. Por isso que a palavra fala que o homem julga pela aparência, mas o Senhor Sim. pelo coração. Né? Só Deus sabe, né, a história, o que passou, as dores, né? Aí o que eu tenho que fazer? Estender a mão. Só que essa geração é uma geração que não tem misericórdia. Nós estamos vivendo uma geração hoje online, uma geração de consumo de conteúdos digitais, ou seja, os adeptos de todos os tipos de conteúdo que não tem misericórdia. A geração que mais assassina reputações que a gente está vivendo é essa geração de agora. É verdade, pastor. Você falou tudo. Assassina a reputação. Por quê? Não estão buscando o reino e a justiça. Quem busca o reino e a justiça
Ele não assassina a reputação. Ele levanta a reputação. É. Então, ou seja, ele levanta a reputação do outro, não a dele. Olha que chave. Posso falar? Pode. Segundo Reis, capítulo 2, Elias, o profeta que fez chover fogo do céu, que orou e Deus ficou 3 anos e 6 meses sem chover, ele tinha um discípulo, o carequinha, mais careca do que eu, Eliseu. Aí o que Elias falou para Eliseu? Assim, eu vou subir. O que Eliseu pediu para Elias? Me dá a porção dobrada do seu espírito. Elias falou com ele assim, ó, você só vai receber se você me ver subir. Ou seja, se você me ver ser elevado. Se você me ver subir um degrau a mais. Se você me ver honrado. Sabe por que essa geração não está recebendo poder? Por quê, pastor? Porque eles não querem ver o outro honrado. Querem ver só eles. É, falou tudo. Individualismo. Nossa, competição. Sim. Você vai nas igrejas, um pregador quer bater no outro. Sai num congresso, um pega o microfone, que vê um outro vai bater. Jogar indireta. Isso e respinga nas ovelhas. Respinga nas ovelhas. É um contra o outro. Enquanto isso, a idolatria está crescendo. A feitiçaria está crescendo. Os adoradores de Baal, das imagens de escultura, que vocês sabem quem é. Eles são unidos, né, pastor? Isso aí eu vou falar. São unidos. Tem que tomar vergonha na cara. São unidos. E os crentes estão brigando aí sobre calvinismo, sobre arminismo. E os católicos estão crescendo. Os feiticeiros estão crescendo. Nada contra a pessoa de nenhum deles. É contra a teologia. E os pastores estão brigando na internet um contra o outro, para ver quem tem mais seguidor. E estão esquecendo da justiça e do reino. Os discípulos, certa vez, se esqueceram da justiça do reino. Pergunta para mim quando. Quando tinha pessoas expulsando demônios que não estavam com eles. Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, nós encontramos um povo aí, que esse povo está expulsando demônios, nós repreendemos mesmo, porque eles não andam com a gente. Aí Jesus falou, peraí, quem não é por mim é contra mim. Ninguém que expulsa demônios, não expulsa a não ser pelo meu nome. Deixa fazer. O problema é que às vezes a gente está com o espírito de Josué. O texto vai dizer que Moisés pediu para Deus, Deus, tira do espírito que está em mim e reparte com esses 70 anciãos aqui. E os velhos começaram a profetizar. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque aonde Deus entra, até tudo que estava velho volta a funcionar. Eita glória. Ué. Deixa eu dizer de novo. Repete aí, pastor. Deixa eu dizer de novo. Quando o Espírito de Deus entra na engrenagem da sua alma, até aquilo que estava velho, acabado, passa a ter funcionalidade no reino. Aí gera ciúme. Aqui nós estamos falando de Josué, o filho de Num. O cara ficou com ciúme. Rapaz, o cara estava com Moisés, o cara ficou no pico do Monte Sinai para Moisés subir e ficar 40 dias depois dele, ele criou ciúme. Porque tem muita gente que não está preparado para ver o velho funcionar. Tem muita gente que não está preparado para ver o velho funcionar, porque velho está obsoleto, velho para muitos está acabado. E Moisés havia experimentado disso, por isso que ele mandou Deus repartir do espírito dele. Deus chamou ele com 80 anos, Êxodo 3. Moisés tinha 80 anos, era velho. Aí que tem uma revelação muito doida ali. É reino, a gente está entrando... Olha o que diz Ruth, capítulo 4. Gente, isso aqui é muito forte. Né, pastor? Que isso, o que diz Ruth, capítulo 4, versículo 7. Antes disso, quando Deus vê Moisés em Êxodo 3, o que Deus fala com Moisés? Tira o quê? Sapato. Porque onde tu pisas é o quê? Santo. Versículo 5. Deus mandou Moisés tirar os sapatos, está no plural ali, pé direito e pé esquerdo. Aqui não foi normal. Já vi gente dizer, porque ele era sandália do Egito. Não era sandália do Egito, ele já estava 40 anos ali como medianita, morava com Jetro, seu sogro, sua mulher Zípora. Só que Deus está fazendo um contrato com ele. Olha o que diz Ruth, capítulo 4, verso 7. Havia, pois, um costume em Israel, na questão de um contrato, para confirmar o negócio. O homem tirava o sapato que estava sob o seu pé e dava para outro. E isso era um testemunho para um negócio em Israel. Ou seja, quando o homem pegava o sapato, tirava, dava para outro, Deus estava fazendo um contrato, a pessoa estava fazendo um contrato com ela. Então, ou seja, quando Moisés tira os sapatos e dá para Deus, Deus estava fazendo um contrato com um velho. Olha aí. Um velho que para muitos não produzia nada, um velho que havia matado um egípcio lá atrás, escondido na areia. Porque o contrato de Deus, ele vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas acham. Ele escondeu um egípcio debaixo da areia. Ele matou, ele era homicida. Aí ele fugiu por causa de um homicídio.
Deus faz ele voltar no lugar que ele matou. Olha aí, pastor. E para tirar um povo que era da descendência dele. Olha que coisa doida. Porque Êxodo capítulo 2 vai dizer que quando Moisés chega, ele vai repreender um hebreu, o hebreu falou assim, como é que você vai me arrepender se você matou um egípcio? Ou seja, os próprios hebreus estavam fazendo fofoca que Moisés havia matado um cara e Moisés fugiu. Ou seja, o próprio povo que caluniou ele lá atrás, espalhou a notícia que ele era assassino, foi o próprio povo que teve que ouvir, lá em Êxodo capítulo de número 20, Deus dizendo através da boca dele, não matarás. Isso é forte demais. Tá pegando o que é reino? De repente essa pessoa está nos vendo, vai ver esse corte, vai ver, está assistindo. Deus, ele quer manifestar o reino na sua vida. Ele quer pegar, te colocar dentro do propósito. E o propósito, irmão, não importa onde seja. Se você está dentro do propósito, Deus vai cumprir. Ah, glória. Deus vai cumprir. Nós estamos aqui para liberar uma palavra para alguém. Eu não sei o jeito que você está assistindo esse vídeo. Deus está mandando te dizer, prepara porque eu vou fazer algo novo na sua vida e meu nome vai ser glorificado. Prepara que as cadeias vão ser quebradas. Satanás vai ser envergonhado. E Deus será glorificado. Ô, glória. Pegou, né, meu irmão? Recebe aí quem quer. Toma posse em nome de Jesus, irmão. O pastor aí, quando eu falo assim, Deus é especialista em fazer algo do nada, eu lembrei, sabe de quem? José. Você sabe quando José se tornou governador? O que me chama a atenção é que, naquela época, quando José se torna governador ali no Egito, não existia esse cargo de governador, não, pastor? Não. Aí eu perguntei para Deus, mas Deus, como que José tem um cargo de governador se não existia esse cargo nem antes e nem depois de José? Aí Deus falou comigo assim, olha, Maicon, quando eu tenho uma missão, um propósito na vida de alguém, se for preciso criar algo que não existe, eu vou criar. Para que o meu nome seja glorificado através da vida dessa pessoa, pastor. Ou seja, é só Deus tem a especialidade de criar algo que não existe para que a promessa que Ele liberou na minha vida, na sua vida, se cumpra. Não é porque Deus ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível, pastor. Olha que coisa doida Deus criar aquilo que não existe. Gênesis 22. O versículo 1 diz que depois destas coisas chamou Deus Abraão e disse, pega o teu filho, teu único filho, vai para onde eu te mostrar. Deus mostra pelo Monte Moriá, que hoje é lá em Jerusalém, um domo da rocha, onde é que está a cúpula dourada. Aí ele sobe naquele monte lá. Aí ele deixa os caras lá embaixo e falaram assim, ó, vocês vão ficar embaixo amarrando o jumento, eu e o rapaz subiremos aqui e adoraremos, depois voltaremos. Aí o texto diz que ele preparou o altar, verso 6, 7, pega a lenha, Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Isso é forte. E o que ele diz? Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não estava dizendo que Deus ia prover para ele ou para Isaac. Diz que o próprio Deus iria prover o sacrifício para ele próprio. Aí o que a Bíblia diz? Que quando ele pega o cutelo, que é uma faca, para imolar é cortar. O que o anjo faz? Dá ordem para ele, né? Não mata o menino, porque eu sei que tu é fiel. E não me negaste teu filho. Aí o anjo mandou ele olhar para trás. Mandou ele olhar para onde? Para trás. E o que ele viu amarrado nos arbustos? É forte. Um carneiro. Ou seja, ele olhou para trás. Ele passou por ali, o carneiro já estava lá, mas ele não viu. Pergunta para mim por quê? Por quê, pastor? Porque estava focado no propósito. Quem está focado no propósito não olha para trás. Uau. Ele só olha para trás se Deus manda ele olhar. Ele está focado na frente. Pegou. 2 Coríntios 5,7, andando por fé e não por vista. Aí o anjo disse, olha para trás, o cordeiro estava entre os arbustos, agarrado com chifre. Ou seja, quando ele decidiu subir, Deus já tinha preparado o cordeiro, só que ele não viu, porque ele estava tão focado em agradar o Criador, em ver o reino naquela época, que ele não olhou para trás. Nós estamos vivendo uma geração que, por qualquer coisa, está olhando para trás. Tocou. Aí não vê o cordeiro nos arbustos, quer voltar para o Egito. Quer voltar. Sente saudade. Sente saudade da cebola do Egito, da carne do Egito. Aí depois disso, o anjo falou, assim como as estrelas do céu e a areia da terra, assim vai ser a sua descendência. Deus disse para ele, mas ele não se preocupou em olhar para trás, ele se preocupou em sair de madrugada, ele se preocupou em subir para o monte, ele se preocupou em fazer o altar, e ele se preocupou em agradar o Criador. Aí depois de tudo, o Criador disse, olha para trás. Quando ele olhou para trás, havia um carneiro entre os arbustos, ou seja, a provisão já havia acontecido, ele só não viu porque ele estava focado. É por isso que Deuteronômio 28 diz que o que essas bênçãos virão e te alcançarão. Só alcança aquilo que está atrás de você, não é aquilo que está na frente. É verdade. Aquilo que está na frente você vai alcançar. Aquilo que está atrás vai te alcançar. Então, ou seja, eu não me preocupo com a bênção, eu me preocupo com o abençoador. Olha, glória a Deus.
É isso aí que tá faltando pra geração de hoje, pastor. Focar no propósito. Sim. É igual você falou, esse dia na igreja ela descobri que a irmã, ela não quer mais ir pra igreja porque não recebeu a paz do Senhor, pastor. Um obreiro lá falou que não queria se afastar porque não recebeu oportunidade para orar pro dízimo de oferta, pastor. Umas coisas bobas, uma geração mimada, dodói, crente Nutella. É Nutelinha. Entendeu? É isso que tá faltando, olhar pro propósito. A gente vê, assim, às vezes, por exemplo, nas redes sociais, você coloca um vídeo mais, como eu digo, mais exortativo. Aparece meio mundo de pessoas lá embaixo dizendo, você não pode julgar, é só Deus que pode. Jesus não julgaria. É uma geração que não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Nós podemos julgar sim. Quer ver? Efésios 5:11. Mediante a justiça, né? Efésios 5:11 diz assim, não vos comuniqueis com as obras das trevas, antes condenai. Condenai é julgai. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas a reta justiça. Isso não está na Bíblia, irmão. Chuta que é macumba. 1 Coríntios 6, versículo 1, 2, 3, 4, Paulo diz assim, ó, não sabeis vós que a igreja há de julgar os santos e vós haveis de julgar o mundo e as coisas pertencentes à terra? Ou seja, se não está na Bíblia, eu tenho todo o direito de reprovar. Então, ou seja, aquilo que é reprovável está vindo para dentro da igreja, porque eles não estão vivendo a justiça do reino. Pastor, hoje em dia as pessoas estão confundindo correção com julgamento. Se você corrigir alguém, tá me julgando. Quem é você para me julgar? Gente, eu estou corrigindo de acordo com a palavra. Não pode. Esses dias aí mesmo eu coloquei um vídeo de um sujeito aí. Um sujeito de saia, cabelo grande, de barba, dizendo que Davi e Jonathan foram namorados. Um sujeito que se diz autodenomina um pastor, dizendo que Davi e Jonathan foram homossexuais. Eu acho que eu sei quem que é, eu já vi. Esse sujeito aí. Aí eu coloquei um vídeo refutando biblicamente, o tanto de gente lá embaixo, você não pode julgar, que não sei o quê. Aí você vê o nível de distanciamento do reino que essas pessoas estão. Há um espírito maligno de engano que tem trabalhado em muitas igrejas. O espírito do diabo. Paulo falou isso em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 3. Está enganando, porque a igreja tem buscado muitos dons, mas tem esquecido de um discernimento de espírito. Tem cara que está falando na igreja, irmão, que não é Deus, é o diabo. Tem profeta que está abrindo a boca em púlpitos aí, não é Deus que está usando ele, é o diabo. É espíritos malignos. Enganador, Porque as pessoas deixaram o reino e a justiça. Estão atrás de entretenimento e dinheiro. Por que você acha que muitos pastores aí gostam de só pregar mensagens que massageiam o ego, mensagens leves, assim, para não sofrer retaliação? Porque prega a verdade pra você ver. Você prega a palavra, corrige. Você sofre retaliação demais, todo mundo coloca lá nos comentários te julgando, não sei o que lá, mas muitos não quer passar por isso não, pastor. Te atacando, o diabo, te ataca. O diabo ataca, o mundo espiritual. Mundo espiritual não é fácil. O mundo espiritual move para tentar te destruir, para tentar te arrebentar. Atacando família, atacando saúde da gente, atacando. Você sofre ataques o tempo todo. Isso não é normal. Você percebe que você está no caminho certo a partir do momento que tem esses ataques, que você está no foco do reino de Deus. Isso. E da justiça. Essa justiça que não é uma justiça como a dos homens, uma justiça que favorece, uma justiça corrupta, mas uma justiça com equidade. O que é isso? O equilíbrio. Deus ele trabalha com equilíbrio. Por isso que a visão de Amós do prumo ali, equilíbrio, aquele prumo de pedreira, equilíbrio, acertar, nivelar. Deus ele quer nivelar, mas Deus só nivela se eu estiver vivendo a visão do reino e a justiça. Alguém chegou para você falar assim, eu não quero ser crente não, porque as lutas aumentam. Alguém já falou isso para você já? Já, muitas vezes. Porque depois que eu virei crente, meus amigos me largou, os amigos fecharam a cara, os colegas de trabalho não conversam mais comigo, e não sei por que disso, tanta perseguição. Isso. Só que eles se esquecem que Jesus disse, no mundo tereis. Não está dizendo que você vai viver. E outra coisa, isso que estarei convosco, até a consumação dos séculos. Ele não está dizendo que ele vai livrar a gente da tribulação. Pega essa. Mas ele está dizendo que estará conosco para sempre. Ou seja, ele está com você, ele está comigo na tribulação, ele está comigo, ele está com você no meio da guerra, no meio da batalha. Ele está. Ele está com a gente. Está com a gente. E todos os momentos de grandes tribulações, de grandes coisas terríveis, antecedem coisas boas. Antecedem vitória. O diabo ele não sabe o futuro, ele não sabe, ele não tem poder para isso. Mas eu acredito que o mover no mundo espiritual, tanto como é que eu entendo isso? Daniel 10,
Diz que o anjo desceu para entregar a bênção para Daniel no primeiro dia. No mundo espiritual, os demônios viram isso. O que eles fizeram? Ficaram ali 21 dias. Daniel aqui na terra jejuando por 21 dias. Aí ele venceu, os demônios foram derrotados e a bênção veio. Eu penso que quando a bênção está vindo na sua direção, os demônios tentam impedir essa bênção. Aí que tem também acredito. A recorrente batalha e guerra espiritual, ataques físicos, emocionais nas nossas vidas. Aí para ver se vai ser um murmurador ou não, né? Na hora da praia, igual o povo lá rodeando no deserto. Andar em círculo, murmurando. Por causa da murmuração. A ideia de Êxodo 14 era que Deus ele levasse o povo para a terra do Egito logo quando saíram. Não foi para eles ficarem 40 anos ali rodando em círculo. Era tipo assim, saiu do Egito, Canaã, terra prometida. Só que eles murmuraram e Deus, beleza, então vocês vão rodar 40 anos em círculo. E quem saiu do Egito vai morrer todo mundo. Quem vai entrar na terra prometida é só quem nasceu no deserto. E dos que saíram lá foi Josué e Caleb. Às vezes você está no deserto é porque Deus tem uma terra prometida para sua vida. Quem entrou no deserto dos que saíram do Egito, na terra prometida, perdão, foi apenas Josué e Caleb. O resto tudo nasceu no deserto. De repente você está vivendo um deserto aí, é Deus dizendo, ó, prepara que eu tenho uma terra prometida para sua vida. Você vai entrar logo, logo. Mas cuidado, porque nesse período do deserto tem o quê? Tem serpente que vai te picar para você murmurar. Tem água que vai acabar. Tem pão que vai acabar. Só que a nuvem de fogo vai estar de noite e a coluna de fumaça de dia. De dia. Eita glória. Ô pastor, você é incrível demais. Ô pastor, e quando Deus criou, né, os céus e a terra, para falar que Deus criou céus Sim. e terra. Não foi ao contrário não, né? Terra e céu, não. Foi céu e terra. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque tudo começa em cima. É isso. A referência sempre vai ser de cima para baixo, nunca de baixo para cima, pastor. A Bíblia começa em hebraico dizendo Bereshit bara Elohim. Eretz. Eretz é terra. Bara é o verbo. A palavra bênção, inclusive, ela vem de uma raiz que é bará. Bará em hebraico é criar. Criar. Bênção é braha. Você põe um é braha. E a palavra bênção em hebraico, braha, ela vem da raiz bará, que é criar. Ou seja, tipo a ideia de que Deus ele não precisa de alicerce para te dar nada. Se ele quiser, ele te dá. Não importa a sua circunstância que você está vivendo, a batalha que você está vivendo. Se Deus quiser te dar e ele quer, ele faz. Exatamente. É essa a ideia ali. Então eu costumo dizer que a referência do crente é céu. É o céu. Você quer ter um estilo aprovado aqui na terra, sua referência é céu. A referência do crente é céu, pastor. Né? Mateus 23 Mateus no véu ali do templo. O véu começou a se rasgar de cima para... baixo. Não foi de baixo para cima. Mas por que foi de cima para baixo? Por quê? Porque a obra da salvação começou no céu e veio para a terra. Não foi da terra e foi para o céu. Começou em cima. O propósito de Deus para restauração, para milagre, começou em cima e não embaixo. Não embaixo. A referência sempre vai ser do alto. O véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, começou lá em cima e veio aqui para a terra. Veio aqui para a terra. Ou seja, isso chama a graça de Deus. A graça. Que pega um pecador como eu, você, que não tínhamos perspectiva de vida nenhuma, mas através do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, ele nos transformou. Essa é a graça. É um favor imerecido para quem não merece. Nós não somos merecedores. Nunca fomos. Né? Nunca fomos. Paulo vai dizer que todos nós pecamos. 3:23 de Romanos, estamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, não há um justo sequer. Mas através de um justo, houve a conexão para o reino. Através de Jesus, de Cristo, nós temos essa conexão do reino, de encontrarmos a graça daquele que vive e reina através do seu poder e da sua misericórdia. Aleluia. É o reino, o poder do reino. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas. Aí tem gente que acha que esse versículo está dizendo que você vai buscar Deus, Deus vai te dar dinheiro, vai te dar um camarada, vai te dar uma casa. Irmão, vou te dizer um negócio aqui que vai te assustar. Se você não trabalhar, não correr atrás, você não vai prosperar não, irmão. Tá achando que o dinheiro, barra de ouro, vai cair do céu? Prosperidade vem onde você trabalha. Deus prospera naquilo que você trabalha. Deus não prospera vagabundo. Que está em casa de perna cruzada, reclamando da vida. Fazendo postagemzinha. Deus é comigo. E não quer entregar um currículo, não quer fazer nada. Deus te prospera naquilo que você trabalha.
Quando o texto vai dizer em Gênesis 3, a obra das suas mãos, quando você sai do Éden, é aquilo que você faz, a sua profissão. É ali que Deus vai te prosperar. Mas tem que buscar o reino e a justiça. Ele quer te dar reino e justiça. E nós estamos vivendo uma geração que não quer reino e não quer justiça. A palavra vai falar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, certo? Sim. Se Deus quisesse criar o mundo em um dia, ele poderia, não poderia? Sim, sim, Porque sim. ele tem todo o poder, certo? Mas quando eu vejo Deus criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º, eu entendo que Deus deixou um ponto de apoio, de um entendimento muito forte pra gente, porque Deus saiu criando tudo assim em processo. Só que Deus, ele começou por onde? Começou pelos céus e a terra. A primeira coisa, né? Se Deus mostrou pra mim, pra você, que ele tem prioridade, ele teve prioridade, por que eu e você e quem está nos vendo não vai ter prioridade, pastor? Ele começou do céu. Talvez ele está querendo aqui, através desse podcast, alinhar aqui com você qual tem sido as suas prioridades nesse ano de 2026. Será que a sua prioridade foi a mesma que Deus, que começou do céu? Sim. Olha, pra você ver, a referência sempre vai ser do alto a baixo, igual nós estamos aqui falando, pastor. E talvez aqui Deus está querendo alinhar aqui, ó, sonhos, projetos com pessoas, né, prioridade. Talvez pessoas não estão fluindo porque estão priorizando coisas erradas. Se o próprio Deus deixa esse aqui para mim, essa lição para mim e para você, quem dirá nós, pastor? Sim. Né? Então, assim, eu vejo as pessoas aí muito dispersas, procurando sonhos diferentes, metas diferentes, prioridades diferentes. Aí, quando acabam se frustrando lá na frente, às vezes coloca até a culpa em Deus. Põe a culpa em Deus. Coloca a culpa em Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? Mas você perguntou, você procurou saber se era isso, se os caminhos que você fez eram os caminhos que Deus falou pra você seguir? Aí quando se frustra, Deus é o culpado. Por que Deus não me avisou? Talvez a pessoa nem quis enxergar. Deus avisa ali em 2 Reis 13, diz que Deus falou pro profeta que profetizou o altar rachado. Não para no meio do caminho e não come pão. Não para. Aí ele foi. Tinha um profeta velho. O profeta falou com ele assim: Deus falou comigo, um anjo apareceu para mim. Você parar aqui para comer. Aí ele disse: não, mas Deus falou para mim, rapaz, eu sou profeta também como tu. Ele foi ouvir o cara, o leão foi e matou o cara. Ou seja, aquele profeta velho era um homem usado pelo diabo para tirar o propósito do profeta que havia saído de uma direção de Deus. Ou seja, Deus ele avisa, Deus não para, não vai. Se você for, vai dar ruim. Se você for, vai dar problema. Isso aqui, assim, assim, assim. Às vezes Deus não está falando nem numa profecia em si. São situações, né, do dia a dia, livramentos, tantos livramentos que... Porque às vezes portas fechadas são livramentos disfarçados, né? Deus, muitas vezes, ele fecha uma porta para te livrar, não é para te matar. Bingo. Aquele carro que estragou no meio da rua, você não sabe por quê. Aquele ônibus que você perdeu na rodoviária que você não conseguiu chegar, aquele voo atrasou. É Deus te livrando lá na frente. E às vezes a gente está murmurando, não sei o quê, que tal. Vou chegar atrasado. Deus, não, peraí, eu estou te livrando. Estou te dando livramento. Porque isso é reino. Reino. Isso é justiça. É reino. É manifestação, é reino, é justiça. Pastor, a gente tem que tomar cuidado para... A gente tem que saber separar religiosidade ou evangelho. Sim. Religiosidade eu vejo aí, né, pessoas tentando construir uma escada até chegar lá no céu e ver Deus sobre o céu. É uma torre de Babel religiosa. Agora o verdadeiro evangelho é Deus descendo através de Jesus na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, pastor. Para salvar a humanidade, fazer conexão com os homens. Exatamente. Fazer conexão com os homens. O evangelho ele é conexão, ele é relacionamento, não é religião. A religião ela prejudica muita gente. A religião fere, a religião magoa, a religião tira dinheiro, a religião mente no nome de Deus. A religião assassina a reputação do outro porque ele acha que a igreja dele é certa, a outra é errada. Só que o evangelho ele conecta, ele não desconecta, ele conecta, né? Desconectar é puxar a tomada, conectar é colocar a tomada. O evangelho coloca a tomada na graça de Deus. Você consegue ter a energia que é a graça de Deus. É o evangelho, não a religião. Tem igrejas, por exemplo, que não cumprimentam outras igrejas porque eles acham que a outra igreja está errada e ele está certo. É verdade. Vê você na rua, passa do outro lado e baixa a cabeça, não dá nem a paz do Senhor. Aí eu pergunto, que céu que esse povo quer morar? Placa de igreja não manda nada. Não manda, religiosidade. Religiosidade, criticam outras denominações. Eu penso que cada denominação tem seu costume, tem seu jeito, mas todos que estão ali falando de Jesus são povo de Deus. Deus ele não chamou o povo legalista, tanto é que Deus mandou o seu filho
para o mundo, não só para Israel. Se fosse assim, Deus tinha feito com que os judeus aceitassem a Jesus há mais de 2000 anos atrás, o evangelho ficava só lá e nós não estávamos aptos a serem salvos. Só que Deus ama todos de igual maneira, que enviou o seu filho para judeu, para grego, para gentil, enfim. Porque isso é reino. Isso é autoridade do reino, isso é poder do reino de Deus. Exatamente. O pastor, igual eu falo, quem está preocupado com o reino de Deus, ele não se apega a nada terreno. Ele não se apega a dinheiro, não se apega a estado, não se apega em carro, não se apega em moto, ele não se apega a nada daquilo que é passageiro. Ele só apega em resgate. Agora pergunta, resgate de quê? Verdade. É. Isso é forte. Agora, ele só preocupa com resgate. Agora pergunta, resgate de quê, pastor? Esse resgate que eles estão buscando, o resgate de Deus para a nossa vida principal, Deus está algo muito legal comigo aqui, é a conexão, a comunhão. É você ser preenchido. O resgate principal de Deus é você ser preenchido por Ele dentro de você. Quando as pessoas têm aquele furo, aquele buraco no vazio, o que elas tentam preencher? Com a cachaça, com a bebida, com a droga, com a balada. Aí sempre chega em casa, dá com a depressão, aquele vazio. Aí Deus, ele faz o quê? Quando você aceita Jesus, Deus coloca o quê? Esse preenchimento na pessoa. Que é reino. Reino. É reino. A gente entra na igreja e não sabe por quê. Quando o cara está assustando, ele está ali chorando, ele está ali. E esse é o reino. Muitas vezes tem gente que não aceita Jesus, não é pela palavra, é pelo um abraço que ele recebe na igreja. Um bom tratamento. Exatamente. Uma situação boa. Poxa, pera aqui, eu nunca vi isso. O que é isso? É reino. Atos capítulo 4 vai dizer que havia repartir do pão entre os discípulos, cada um repartia um com o outro, segundo a sua necessidade. E o que acontecia? A igreja crescia. Deixa eu dizer uma chave aqui, ó. Olha que corte fantástico. Só tem crescimento onde reparte o pão. Os discípulos sabiam disso. O que aconteceu em Mateus, o que aconteceu em Marcos 8, o que aconteceu em João 6. Por isso que eles repartiam pão. E a Bíblia diz em Atos 4 que a igreja crescia. Deus que dava o crescimento porque tinha um pão repartido. O pão era repartido. Quando você reparte aquilo que Deus te deu, Deus gera crescimento na sua vida. Isso. Esse é o segredo da prosperidade, né? Porque Deus não está a fim de abençoar você só para você juntar coisas para você. É abençoar a vida de muitas pessoas aí, ó. Tem vários empresários, pastor, que é bem sucedido espiritualmente porque o camarada ajuda tanta pessoa que está passando fome. Eu conheço, né? gente. É pessoa que ajuda mesmo sem mão aberta mesmo, pastor. E quanto mais mão aberta, mais Deus abençoa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu conheço um rapaz assim do Tocantins que abençoa muita gente. Ele é muito próspero. Olha que coisa você falando nisso aí. Lucas capítulo 5 diz que havia 2 barcos. Quantos barcos? 2. E o que eles fizeram? Desceram do barco que estava lavando as redes. Aí ele entrou no de Pedro. E mandou afastar um pouquinho. Ele sentou no barco e pregava para a multidão. Depois ele mandou ir para as águas profundas. Só que os 2 barcos estavam lavando as redes. Os 2. Tanto de Pedro quanto o outro. Aí ele entra no de Pedro e deixou o outro. Talvez as pessoas dizem, mas vai, por que ele deixou o outro? Deixou com a mesma multidão que apertava ele no versículo 1, porque Lucas capítulo 5, verso 1 diz que a multidão apertava ele. Só que se a gente ler o versículo 6, diz que Pedro pescou uma grande quantidade de peixes e a rede estava se rompendo. O que acontece no verso 7? Fizeram um sinal para outro barco que ficou para vir ajudar e compartilhar do peixe que pescaram. Ou seja, a bênção que receberam na profundidade compartilhou com quem ficou na praia. Mas o segredo de quem ficou na praia não era meramente ele ter ficado na praia. Ele ter mantido a rede limpa. Mantenha a sua rede limpa, porque mais cedo ou mais tarde, Deus, ele vai mandar chamar teu barco. Glória a Deus. Aleluia. E o texto diz que os barcos estavam quase afundando de tanto peixe, era peixe que não acabava mais. Porque a ideia é de compartilhar a bênção. A ideia é de compartilhar o peixe. E quando eu tenho essa ideia, eu tenho essa visão, Deus ele vai prover na minha vida. Jesus fala, né, que o importante não é receber, é dar, né? Dá. Ele fala isso, né? Doação. Mateus 6, 1 e 2, que sua mão direita faz, você dá cá, a esquerda não precisa saber. É doação. Deus trabalha com doação. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou para todo aquele que nele crê. É isso. Você está vendo que não tem um grupo específico, é todo mundo. É quem quiser. De graça. João 4, a partir do 10, se soubesse quem te pedir, daria de graça a água da vida. A salvação é gratuita em Cristo Jesus.
A salvação é de graça, basta você se arrepender e crer que Cristo é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados, de uma vida pregressa. Deus, ele é poderoso e te restaura e faz milagres. Exatamente. O pastor, igual eu fico falando, igual nós falamos aqui, ó, quem está preocupado com o reino, ele não se preocupa só com o umbigo dele e ele crescer, ter tudo. Aquele que está ligado no reino, ele está preocupado com o resgate de quê? De pessoas feridas, Sim. falhas, doentes, machucadas, pecadoras, viciadas, depressivas. Aquela pessoa que está preocupada com isso, porque sabe que bens materiais ele não vai levar nada. Sim. Né? Então, quando o cara está ligado no propósito, não, quanto mais ovelhas eu fazer, porque a palavra fala, ovelha faz ovelha. Ovelha faz ovelha. Né? Hoje em dia as pessoas estão, parece que coloca aquelas viseiras de cavalo, coloca aqui. Não adianta nada, pastor, tô lá na igreja, lá pregando, fazendo a obra, e eu vi um mendigo, e eu tendo condição de ajudar e não ajudar, ajudei. comprar um alimento para ele, eu tô virando as costas para ele, Deus não se agrada disso, pastor. Verdade. Né? Você indo para casa de alguém, e aquela pessoa tá ali precisando de uma cesta básica, você vai lá, não, eu vou aqui só orar e Deus vai fazer. Mas você tem condição, por que você não compra uma cesta básica aqui? Deus, não, eu não te chamei só para orar. Para prover também. Prover também um alimento físico e um alimento espiritual também. E tem gente que fecha, tem crente que fecha, pastor, para isso. Sim. Entendeu? E depois, como que é ser próspero, pastor? Entendeu? A palavra dar, você pode ver que a sigla dela é D-A-R. Você pode ver que é D de dom, Sim. A de atrair e R de riqueza. Forte. Dom de atrair riqueza. É doar. Por isso que eu aprendo que você quer ser próximo, não é quanto você junta, é quanto você dá. É quanto você dá, é quanto você doa. Quanto você semeia, a lei da semeadura. O que você semeia, você vai colher, A pastor. oferta não está no tanto que você dá, mas no coração que doa. Isso. Pega isso, ó. A oferta não está no tanto que você dá monetariamente falando, mas está no coração que doa. É o coração que doa. Porque quando você doa com o coração, Deus, ele te abençoa. Coração. Ali, ó. Eu vou honrar a viúva. Isso, eu ia falar agora. Tanto pouquinho que ela deu, mas para Deus foi muito, né, E pastor? Jesus viu muita gente dando muito dinheiro ali. É. Nego chegando e dando, como diz o ditado, dando carvão, bruto. Mas não estavam com coração, estavam dando, quem sabe, para agradar, porque estava vendo, ó, o outro tá dando, eu vou dar entregar também, eu vou fazer para mostrar que eu estou fazendo. Mas não estava doando com o coração. Não, e essas campanhas que eles falam aí, ó, voto de R$100, e a pessoa fala, não, mas é muito dinheiro. Às vezes é o dinheiro, um dinheiro que ela tem, ela vai falar, vou dar, mas ele dá com o coração assim, não tá confiando, e Deus não faz. Aí depois me falou, charlatão, o pastor roubou meu dinheiro, não aconteceu nada, mas porque também Às não vezes a deu. pessoa dá. Dá, e porque o pastor tá lá batendo toda hora, Tá falando. entrando na mente da pessoa, que negócio todo, mas não dá. Não é por compromisso. A oferta, ela não se baseia ou se embasa com obrigação. É por generosidade. Isso. Dízimos e ofertas, eles são baseados, biblicamente falando, por generosidade, não por manipulação. Ah, você vai dar, o diabo vai te matar, isso e aquilo. Não, não é assim que com Deus funciona. É com liberalidade e gratidão, porque quando eu sou grato, as coisas de Deus, elas acontecem. É gratidão, não manipulação. Exatamente, pastor. Olha pra você ver. Ô, pastor, e quando eu lembro de reino, a palavra vai dizer lá, quando ele falou assim, ó, e Deus criou os céus e a terra. Esse os aí, tá no plural, né? Existe mais de um céu, sim, né? Sim, dentro da cultura judaica, os rabinos acreditam que existem 7 céus. 7? Sim. E no 7º está o trono do Todo-Poderoso, que se chama Kadosh Baruch Hu. Paulo foi em 2 Coríntios 12, verso 3. Isso, eu até gravei ele aqui, 12. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Você vê que esse primeiro que a gente vê. Isso, atmosférico. Depois é o espacial, depois tem mais um outro. Só que, com as linhas rabínicas, acreditam que tem 7 céus. É por isso que a pluralidade da palavra, que os céus e a terra singular, que essa terra Eretz, em hebraico Eretz, e mundo olá, ele cria, mas só que as camadas celestiais. Olha o que diz ali em Mateus 3, Lucas 3, quando Jesus estava sendo batizado. Mas se eu falar que existe só 3, eu tô falando errado? Não. O que a gente está vendo aqui, os 3 a gente se vê. Você vê que quando Jesus estava lá, o texto vai dizer o quê? Que os céus se abriram. E o Espírito Santo veio na forma de quê? De uma pomba. Ou seja, João está dizendo ali, no caso, na realidade, Lucas e Mateus, que eles viam os céus se abrirem. E o Espírito Santo veio. Eles viram todos os céus abertos.
Por propósito de Cristo, todos os céus se abriram. E o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba corpórea e pousou sobre ele. Olha que coisa fantástica. Deus abriu o trono. Abriu o trono sobre o Filho. Porque tudo vem de cima. Tiago 1, verso 17, diz assim: tudo que é bom vem do alto. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a qual não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo vem de cima. Vem de cima. É do alto. Porque toda vez que eu preguei, eu sempre falei dos três. Igual você falou. Esse primeiro é o atmosférico, que é esse que você vê a olho nu. O segundo é o astronômico, que é esse aí que tem o sol, a lua, as estrelas. E o terceiro é o mais importante, que todo crente quer e deseja chegar lá, onde está o trono do Deus Todo-Poderoso. Só que para chegar no primeiro céu, você já sabe como que faz, você já está acostumado. Você vai no aeroporto internacional, paga a passagem, a Latam te leva para o primeiro céu, a Gol te leva para o primeiro céu, a Azul te leva para o primeiro céu. Agora, o segundo céu já é mais pesado, eu acredito que é só o bilionário que tem condições de pagar. Só a NASA que leva o cara. Só a NASA com seu foguete para chegar e levar alguém lá na Lua, certo? Agora, o terceiro céu, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo fala sobre isso. Vai dizer assim que Deus nos elegeu para estarmos nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos predestinou, Efésios 1, 3, 4. Ele nos predestinou para estarmos nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, em Cristo nós acessamos o trono. Hebreus 7 diz o trono da graça. Trono da graça. É o trono da graça. Através de Cristo você tem conexão. Por isso que 1 Timóteo 2,5 diz que é um só mediador entre Deus e o homem. Cristo, Jesus, homem. É o mediador que conecta. Faz a conexão do homem carnal com Deus sobrenatural. Aí o homem carnal deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. Por quê? Porque ele recebeu o poder do Espírito Santo. O pastor, e quando eu olho assim na criação do mundo, lá em Gênesis 1, no versículo 11, Deus já está dando ordem para a terra dizer: Deus, olha que legal. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê o seu fruto segundo a sua espécie, e cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então isso foi uma ordem de Deus dando para a terra: produza. Agora eu falei: por que Deus não disse haja frutas? Ele falou produza frutas. Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que nasceu para produzir, pastor. Sim. Ele falou produza erva verde. Né? Ou seja, se Deus criou a terra, ele não vai dar uma ordem para a terra que ela não seria capaz de fazer, pastor. Sim. Da mesma forma, para quem está nos vendo, Deus nunca vai te dar uma ordem que você não consiga executar, pastor. Verdade. Tudo que Deus ele te dá uma ordem, ele sabe que você sabe fazer. Quando Deus mandou Moisés até Faraó, sabia que nele tinha capacidade para isso. Sabia que tinha capacidade para isso. E tem muita gente que desiste, pastor. Não, porque eu não consegui fazer, eu não consegui exercer aquilo, eu achei pesado demais. Não, mas, cara, se Deus falou para você fazer, se Deus disse que você vai... É porque ele viu em você potencial para ser, pastor. Verdade. Ué. Se ele deu a ordem para a terra, porque ele sabia que a terra tinha capacidade de produzir. Verdade. E tem muita gente largando por nada, pastor. Verdade. Entendeu? Então, assim, gente, não desista daquilo que Deus colocou para você fazer. Não desista do seu chamado. Não desista do seu propósito. Não desista. Né? Se Deus deu para você, é porque Ele sabe que você é capaz de ir lá e realizar, irmão. Se Ele te deu, é porque Ele tem certeza que você pode, em Cristo Jesus, realizar aquilo que Ele tem na sua vida. Simplesmente faça o que Deus falou para Josué. Esforça-te, tem de bom ânimo. Se você ficar aí, será? Meu Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas se você dizer: Deus, eu tenho certeza, eu por minha força eu não posso, mas eu sirvo um Deus que pode. Deus vai te capacitar, vai te usar e o nome dele vai ser glorificado. Exatamente, gente. Exatamente, da mesma forma. A terra era sem forma e vazia, até o momento que Deus falou para ela assim, produza. Enquanto Deus não disse produza, ela era sem forma e vazia. A partir do momento que Deus falou produzir, começou a produzir. Começou. Talvez aqui o ministério meu talvez está parado, o seu está parado. Mas calma, vai chegar o tempo que Deus vai dizer, produza. Vai produzir, vai chegar o tempo que você vai Tem um tempo certo, né? Eclesiastes tem um tempo determinado para todas as coisas, pastor. E você que está nos assistindo, vai assistir esse vídeo. Há um tempo determinado que Deus vai fazer você frutificar. Glória a Deus. Descansa nele, 1 Pedro 5, 6 e 7, 8. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Descansa que tem vitória chegando. Eita glória. Eu creio, pastor. Eu tomo posse, pastor. Eu tomo posse.
Ô, pastor, então assim, tem muitas vezes, alguém pode estar olhando pra você e falando assim, vai dar em nada, tá infrutífero, tá em oculto, tá offline. Tá seco, vai morrer. Seco, vai morrer, não vai dar nada. Eu vi o diabo colocou ponto final, mas Deus dizia, Deus, ei, o diabo não consegue colocar ponto final na história que Deus ainda tá escrevendo, meu irmão. Verdade. Entendeu? Nesse ano de 2026, Deus vai dizer o momento, ó, tá na hora de produzir, pronto, acabou e as coisas vão começar a acontecer, meu irmão. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o tempo, vai viver. irmão. Chegou o tempo. tempo. Você vai viver, irmão. Você vai viver. Descansa nele, confia que no tempo certo ele vai te exaltar e o nome dele será glorificado. Talvez tem gente olhando pra nós e falando assim, mas, Maicon, eu cheguei no meu limite, cheguei no teto. Mas talvez o teto é o segundo piso para Deus começar a fazer obras maiores sobre a tua vida. Não limite o poder de Deus. Você serve um Deus muito grande, pastor. Aí a gente tem mania de querer limitar o poder de Deus sobre a nossa vida. A nossa falha é essa. Já passei por isso também, sabe? A gente querer limitar o poder de Deus. Não, Deus, irmão, ele faz o impossível. Impossível. Pode ser impossível para você, mas para Deus é possível. Sim. Você pode perceber que a terra era sem forma e vazia. Agora, você, pastor, presta atenção. No versículo 11, Deus estava mandando produzir no versículo 11. Mas lá no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Sim. Olha para você ver. A mesma terra que era forma sem, não tinha fórmula, ela estava no versículo 2. Mas lá no versículo 11, agora está produzindo. Sim. É Deus dizendo, ei, esse momento não define você, terra. Verdade. Você está aqui, ó, sem forma e vazia, mas esse momento não define você. Vai chegar o versículo lá na frente que eu vou mandar você produzir, você vai produzir. Então Deus está dizendo, ei, esse momento não define você. Aleluia. Esse momento, esse desânimo não define você, essa falha não define você, Glória. essa pequenez não define você, essa recaída que você teve não define você, essa fase que você está vivendo não define você, assim diz o Senhor. Ei, o que você está passando agora não importa, irmão. Isso não impede aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida. É Você está verdade. vivendo só uma fase. É só uma fase, pastor. É verdade. E a gente tem costume de dizer, não, acabou tudo. Não. Esse momento é momentos passageiros, irmão. Mas a palavra de Deus, a palavra fala que a palavra, ela pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor nunca passarão. O que ele prometeu mas vai se cumprir. Verdade. Se eu estiver posicionado, pastor. Verdade. Se eu estiver buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque tem uma frase que fala falando que quem tem promessa não morre, eu discordo. Morre sim. Morre sim. Morreu. Moisés morreu. Exatamente. Quem tem promessa de Deus morre. Moisés morreu. Agora eu falo assim, quem tem promessa e obedece, Obedece. aí vive sim. O propósito, suporta o processo e recebe a promessa. Moisés, ele morreu. Bateu na rocha, não entrou. Morreu, mas não entrou na terra prometida. Tá vendo, gente? Não cai nisso, não. Isso aí é pregador coach, fica pregando. Quem não tem promessa, É verdade. não morre. Não vai nessa, Morre não. sim, morre sim, morre sim. Então, assim, pastor, igual eu falei, se a terra, Deus falou pra terra, produza. Imagine se a terra falasse assim pra Deus, não tenho condição, eu sou sem forma e vazia. Tava seca até hoje. Tava até hoje, pastor. Se ela falasse assim pra Deus, ela não seria eficiente no seu processo de produção. Sabe por que tem muita terra, pastor, que não está produzindo? Porque estão olhando muito para o que está faltando e esquecendo de agradecer pelo que tem, pastor. É verdade, não agradece pelo que tem. Você acabou de falar aí da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus falou, o que tem para comer aí? Aí chegaram lá com 5 pães e 2 peixes. Jesus reclamou, pastor? Ele olhou para a multidão e falou, mas aí a multidão vem só com isso aqui? Ele pegou e multiplicou o que o menino levou. O menino, tinha tudo. O moleque tinha tudo. Ou seja, Jesus não olhou para o que estava faltando, pastor? Estava faltando. Então, assim, você, para de olhar para o que está faltando em nome de Jesus. Comece a agradecer por aquilo que você tem. Porque se você agradecer por aquilo que você tem, sabe o que vai acontecer? A unção da multiplicação vai cair sobre a tua vida, meu irmão. Vai vir sobre a tua vida. Hoje o povo tem um iPhone 10, um iPhone 11, está reclamando porque não tem um iPhone 17, pastor. Verdade. Tem gente que não tem nem celular. Ué, tem gente que consegue um carro do ano. Tem gente que está querendo uma carteira de habilitação, pastor. Tem gente que não tem o que comer, tem gente reclamando de comida. Ué, você foi para Israel lá? Como que tá lá, pastor? Você sabe, pastor. Guerra, rapaz. O crente fica reclamando da vida, cara. Os judeus, eles vivem em campo minado. É o tempo todo de gente querendo destruí-los. Se eles vacilarem, o Irã destrói, os inimigos destroem. E aqui no Brasil, os caras reclamando de perseguição. Não conhece o que é perseguição, não, pastor. Não sabe o que é perseguição, não, pastor. Não sabe o que é perseguição, não. Não sabe o que eles fazem com cristãos na Rússia, na China, na Coreia do Norte. Eles não sabem o que é isso. Alguns países da África que queima igreja, que mata crente assassinado, eles não têm ideia do que é isso. Pois é. Pastor, esse dia eu vi uma frase muito forte que falava assim, quando você pensar em reclamar do tênis que você não pode comprar de R$600,
Lembre-se que tem gente no hospital querendo um pé pra andar, pastor. Tá aleijado. Tá aleijado porque não tem um pé. Você tá reclamando, chorando por causa do tênis, você não pode comprar, pastor. Olha que geração ingrata. Hoje eu falo, gente, hoje a gente tá vivendo uma nação ingrato, cara. Verdade. Sabe? Eu fico imaginando Deus olhando pra nós. Eu falei, que eu vou reclamar, cara? Tudo que eu tenho aqui é passageiro, eu não vou levar nada, pastor. Por que eu vou perder o meu maior tempo reclamando daquilo que eu não posso ter, sendo que eu posso agradecer por aquilo que Deus me deu? Verdade. Entendeu? Eu posso estar reclamando que hoje eu não tenho um podcast do meu sonho, um estúdio, uma equipe que tá aqui do meu lado. Mas eu sou grato por esse estúdio aqui, ó. Gratidão. Na simplicidade do meu estúdio. Eu sou grato a Deus, pastor. É na simplicidade que Deus ele faz maravilhas. Ué. Jesus era simples quando falava. Verdade. Hoje o povo quer luxúria, quer esbanjar, quer decorar templo, quer fazer aquele negócio todo. Jesus nunca precisou disso. Ele só quer que eu fale do meu amor, fale da minha palavra. Fala da graça dele. Que fala da graça. Sabe? Eu tenho o maior prazer de estar aqui, ó, sentado aqui com você. Tô sendo muito edificado. Isso aqui pra mim não tem nada que paga não, pastor. É verdade. Falar do reino, igual a gente tá falando aqui, não tem dinheiro que pague isso aqui. Não tem. Não tem. Não tem, pastor. Não tem mesmo. Eu não abro mão disso mesmo. Aí tem gente que fica aí reclamando, mas eu tenho pouco. Eu não sei pregar direito. Eu não sei louvar direito. Eu não sei exercer o cargo. Irmão, Deus não quer saber o que você é capaz ou não de fazer. Desde que você pegue e faça na sua simplicidade, tudo bem. Sim. Entendeu? A gente tem que ser grato com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Sabe? E Jesus não quer saber o quanto você tem teologia, o quanto você fala bonito. Não, pastor. Entendeu? Enquanto você tem algo para fazer na mão, agradeça. Porque o que você tem na mão é o suficiente para Deus fazer o extraordinário através da tua vida. Talvez aquilo que você está chamando de pouco, para Deus é só o começo, meu irmão. É só o começo. Nós servemos um Deus que é especialista em usar coisas pequenas para fazer milagres extraordinários, pastor. Verdade. A gente vê Moisés lá, usou um cajado. A gente vê o nosso amigo Moisés abrindo o mar. Verdade. A mulher que, com um pouquinho de azeite, alimentou a família e o profeta. Com 5 pães e 2 peixes, a gente vê Jesus alimentando uma multidão. Detalhe, é ali 5.000 homens, sem contar mulheres, idosos e crianças. Você tá entendendo? Se bobear aí, mais de 20.000 pessoas ali. Então, nós servimos um Deus que é especialista em usar aquilo que o mundo, pastor, chama de pequeno, Verdade. falho, limitado. Deus usa os pequenos mesmo para fazer coisa extraordinária, pastor. Verdade. E o povo querendo muita coisa. Ué. Verdade. Uma vez o meu pai nem era crente na época, eu falei, pai, acho que eu não vou conseguir não, o chamado é muito forte, eu acho que eu não vou conseguir. Deus falou, na boca do meu pai nem era crente, ele falou, meu filho, deixa eu te falar, Deus não quer os capacitados não. Ele quer os Deus, incapacitados. ele escolhe os deles, os descapacitados para capacitar. Se Deus tem isso na sua vida, ele vai te capacitar. Entendeu? Então se eu ficasse, não, mas eu não tenho condição, eu não falo bem, eu não prego direito, eu vou ficar aqui sentado aqui, de braço cruzado, não vai acontecer nunca. Todo você não exercer o que Deus tem na sua vida. Se a gente olhar nossas limitações, a gente não sai nem da cama. Exatamente. O chamado não espera a gente estar pronto não, pastor. Não, ele prepara a gente na caminhada. É na caminhada, pastor. É o que muita gente não entende. Não no entende. meio da caminhada é que Deus ele te prepara. No meio da caminhada é que Deus ele faz. Não é depois, é no meio. É ali ele vai te capacitando. Ali muitas vezes você quebra a cabeça, você bate cabeça. E você aprende ali. Aí ele vai te capacitando, ele vai te usando. E o nome dele vai sendo o quê? Glorificado. Exatamente. Aí pra você ver, quando o dilúvio veio por cima da terra destruindo tudo. Só que me chama a atenção que o dilúvio ele só arrancou aquilo que era superficial. Sim. Mas aquilo que estava dentro da terra, o dilúvio não arrancou. Sim. Sabe, eu acredito que dilúvio pode arrancar alguns carros da sua garagem, pode. O dilúvio pode tirar uns dígitos da sua conta, pode. O dilúvio pode abaixar o seu ciclo de vida na terra, pode. Mas o dilúvio nenhum pode arrancar o que Deus colocou dentro do teu coração. Forte, verdade. Da mesma forma que o dilúvio não arrancou o poder de produzir dentro da terra, porque depois que o dilúvio foi embora, a terra voltou a produzir de novo, pastor. A produzir, porque estava lá dentro. Tava lá dentro. Peguei, isso é forte. Ué. O dilúvio de Jó não tirou a fé de Jó. Dilúvio de Davi não tirou a fé de Davi. Verdade. Dilúvio de Sadraque, Mesaque e Abednego não tiraram a fé dos 3. Verdade. Que luta que vai tirar a minha fé e a sua, pastor? Verdade. Não é luta, não é crise, não é tempestade, não é leão, não é urso. Nada pode tirar aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, pastor. Verdade. Nada pode. A única pessoa que pode impedir é você mesmo. Sim. Mas ninguém tem a capacidade. Por isso que o diabo tenta arrancar tanta coisa, mas tá para nascer. Alguém que consiga arrancar a presença, sim, o poder que Deus colocou dentro da gente. Tá para nascer, pastor. Verdade. Se as pessoas entenderem isso,
Se as pessoas entendessem isso, elas passavam a viver mais o propósito e suportavam o processo. E viviam aquilo que a gente começou falando aqui desde o começo. Viviam o reino de Deus e a sua justiça. Viviam a justiça de Deus, viviam o reino, viviam o poder, a manifestação dos milagres do Deus Todo-Poderoso. É, exatamente, pastor. Eu costumo dizer, quando eu estou pregando, eu falo assim, ó, o que te move te para. O que tem poder para te mover é a única coisa que tem o poder para te parar. Verdade. Se for aplauso que te move, o dia que você não tiver aplauso, você para e tu morre. Verdade. Se for dinheiro que te move, o dia que você não tiver dinheiro, tu para e tu morre. Verdade. Se for tapinha nas costas, pastor, que te move, o dia que você não tiver tapinha nas costas, tu para e tu morre. Agora, se for a presença de Deus que te move, o que vai te parar, pastor? Nada te para. O que te para, pastor? Se o combustível do crente for a presença de Deus, ei, você vai chegar onde Deus mandou, você não vai parar no meio do caminho, não. Igual tem um refrão de uma canção da Alda Célia que diz: nada vai me deter, vou vencer ou vencer. Nada vai te deter. Se você crê naquele que te chamou e exercer aquilo que ele te chamou para você exercer, não tem demônio, não tem macumba, não tem inveja, não tem capeta, não tem homem, não tem nada que pare o projeto e o propósito dele na sua vida. Exatamente. Não para. Pode levantar capeta para tudo quanto é lado, demônio, macumba, feitiço, praga. Porque o salmista diz que nada chegará à sua tenda. O diabo não consegue tocar ninguém que tem presença de Deus? Toca. Tô mentindo? Não, 1 João diz assim, 1 João 4, 5, os que são de Deus o maligno não toca. Está escrito. Está escrito ali, ó. Quer ver? O texto aqui. Então, eu costumo dizer que a única maneira de manter o inimigo fora é mantendo Cristo dentro. Mantendo Cristo dentro. Ponto final, pastor. Ponto final. Você mantendo Cristo dentro, já era. Você mantendo Cristo dentro. Ô, pastor, eu costumo dizer, enquanto você acha aí... 5,18, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que Deus conserva é gerado em Deus. E o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18 e 19. Diz que os que são de Deus, irmão, o diabo não põe a mão nele, não. Pode levantar. Pode levantar. Pode retaliação espiritual, guerra espiritual, fúria. É o que aconteceu com João. Sim. Mas o diabo não tocou nele. Não tocou na vida. Tocou nos bens, mas na vida dele não tocou. Amém. É isso aí, Forte. ó. Ô, pastor, eu falo para as pessoas que as pessoas só têm que ter... Prestar atenção num detalhe. As pessoas têm que parar de confundir poder de Deus com presença de Deus. É coisa diferente. A presença está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onisciente, né? Mas o poder se manifesta para um propósito, qual? Cristo ser glorificado. É, igual eu costumo dizer assim, olha, falar de Jesus gera poder. Sim. Agora, falar com Jesus gera presença. Gera presença. São coisas totalmente diferentes. Exemplo, você pode ver Moisés quando está falando com Deus. Eu acho incrível, né? Deus com Moisés. Ô, Moisés, qual que é o problema aí, Moisés? Pode falar que eu resolvo. Ô, Deus, só que tem um probleminha aqui, ó. Qual que é, Moisés? Pode falar... Ó, tá frio demais, não tem problema. Manda fogo para aquecer. Sim. Né? Tá calor, manda nuvem para tampar. Tô com sede, toca na rocha. Sim. Tô com fome, eu mando maná. Sim. Mas nós tá sozinho, Deus. Manda um anjo para passear no meio. Aí ele fala assim, ô Deus, mas só tem um problema. Qual que é, Moisés? Se não for a tua presença, eu não saio daqui. Sim. Sabe o que Moisés está ensinando, pastor? Que melhor do que poder é presença. Presença. Presença é melhor, pastor, porque poder não gera presença. Verdade. Mas presença gera poder, pastor. Verdade. Então, por isso, nós precisamos priorizar a presença de Deus, porque a presença gera poder de Deus na nossa vida. Verdade. Olha pra você ver, falar com Jesus é diferente de falar de Jesus. Verdade. Né? Uma coisa é a gente ir lá na igreja pregar e falar de Jesus. Outra coisa é você chegar dentro de casa, fechar a porta e falar com ele. É verdade. É outros 500, pastor. Verdade. Jogo glória. É outros 500, pastor. Ô, pastor, então, assim, é muito bom, né? Para finalizar aqui o podcast, acredito que vai dar um podcast muito bom. Eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Muita Jesus. gente vai ser alcançada por essa palavra de Deus aí. Para encerrar aqui, né? Eu queria finalizar com a última passagem. O negócio você citou aí, Pedro, quando ele foi pescar. Pedro, tudo que Pedro precisava estava na água, né? Ele sempre estava na água, peixe. Ele vivia ali, trabalhava disso. Só que quando me chama a atenção que quando Pedro ele voltou para a terra, ele encontrou com Jesus, Jesus falou que volta para lá, para jogar as redes. Mas eu falei assim, se Pedro, tudo que Pedro queria estava na água, ele precisava estava na água, por que, pastor, que quando Pedro voltou para a terra, ele abandonou barco, abandonou rede e abandonou peixe, pastor?
É Pedro ensinando para mim e para você que está aí nos acompanhando. Que tudo está nele. Porque, assim, tudo que ele queria estava lá. Mas melhor do que ter tudo, pastor, é ter aquele que gera tudo. Sim, aquele que gera. Era o que Pedro está ensinando para mim e para você. Melhor do que ter tudo é ter aquele que gera tudo. Ele abriu mão de tudo por causa de Jesus, pastor. Sim. Então, assim, Jesus pode me dar tudo? Pode, mas ele é tudo que eu preciso, pastor. Sim. Ele é tudo. E é isso que eu quero que você entenda. Você pode ter tudo, mas Jesus é tudo que você precisa. Verdade. Tudo que você precisa. Então é isso, pastor. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, meu Muito irmão. obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Ó, última palavra aqui. Não sei o que você está passando, a guerra, a luta que você está vivendo. Jesus nos trouxe aqui para direcionar uma palavra para você. Vai passar. É o refrão da música. Eu sei que essa luta agora vai passar. Descansa. As coisas vão se acertar. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém. Você toma posse? Você tomou posse? Deixa um amém aí, bem aí nos comentários aí, bem forte pra gente, em nome de Jesus. Amém, gente? Então é isso, pastor. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter saído. Você tá morando aonde? BH? Moro BH. BH, no, chãozinho bom. Obrigado por ter saído de lá para vir cá. Amém, amém. Poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, em nome de Jesus. Gente, segue ele aí nas redes sociais, lá no seu Instagram. Tem muito conteúdo abençoado para tua vida, Aleluia. Tá? Em nome de Jesus. Quero pedir você que não segue a gente, se inscreve no nosso canal mais uma vez, em minha evangelização, semeando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo com mais amigos, familiares, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, até a próxima.